A Convenção Batista Baiana é uma organização centenária. Agregamos 651 igrejas e mais de 400 congregações. Ano passado, 2023, completamos 100 anos de organização. Próximo ano, 2025, celebraremos a 100ª Assembleia Geral dos Batistas Baianos aqui em Salvador. Nesse tempo, temos sido liderados pelo pastor Erivaldo Barros de Oliveira, um homem simples, mas de qualidades distintas. Um homem temente a Deus, coerente nas suas decisões e pacificador nos relacionamentos. Louvamos a Deus porque o nosso campo está em paz e a nossa energia e os nossos recursos estão sendo canalizados para a abertura de novos campos e novas igrejas. Louvamos a Deus por cada líder batista no nosso estado, por sua cooperação e pela unidade. E aqui lembro aquilo que disse e sempre diz o pastor Pascoal Piragini, o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira: juntos somos melhores. Avante, cristãos baianos. Vivemos tempos desafiadores, mas o amor de Cristo é a resposta. É com grande alegria que estamos iniciando uma nova série, cujo tema central é Cuidar e Acolher, refletindo o amor de Cristo. Tanto nos podcasts quanto nas mensagens postadas no canal Conexão com Cristo, nosso foco será o acolhimento, resgatando o verdadeiro sentido de cuidar uns dos outros. Vamos juntos refletir sobre Gálatas 6, versículo 10, que diz: Por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Junte-se a nós e descubra como pequenos gestos podem transformar vidas. Irmãos, que alegria estar aqui nessa manhã. Cadê os nossos líderes, supervisores e coordenadores, pastores de rede, pastores de área? Fiquem em pé, aplauda o Senhor pela vida deles. Olha aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de vocês sentarem, vocês são uma inspiração para nós. Vocês são uma inspiração para nós. Vocês, como disse o pastor Gilson aqui alguns anos atrás, vocês são os verdadeiros pastores dessa igreja. Vocês são verdadeiros pastores, têm cuidado de vidas, têm ali alimentado multidões, têm chorado, têm pago um preço. Então, muito obrigado, porque vocês são uma inspiração, uma grande bênção. A primeira igreja batista não seria a mesma sem vocês. Você pode aplaudir de novo esse Deus maravilhoso pela vida dos nossos líderes. Pode sentar, queridos. Irmão, essa semana Deus falou muito forte comigo. E eu quero compartilhar algo que eu creio que Deus está falando comigo, falando com você e falando com a igreja. Essa semana Deus falou claramente comigo sobre a nossa vida. Ela é constituída de ciclos. E ciclos da nossa vida são verdadeiras parábolas. Não sei se você lembra lá de geometria. Quem que é bom de geografia vai lembrar disso, aí, professor Franklin, né? Na geometria, onde tem a parábola, que a parábola sobe e ela começa a descer. Nossa vida é assim, irmãos. Nós temos ciclos muitos ciclos nós começamos a 1000 por hora e atingimos o ápice e de repente nós começamos a viver um platô ali e aí, por problemas, situações, muitas vezes, Virgílio, esse ciclo vai se encerrando, essa parábola vai descendo. E nós precisamos interpretar na nossa vida quando um ciclo começa e quando um ciclo termina.
Entende isso que eu estou querendo falar para você, meu irmão? Talvez você entrou aqui nessa manhã, precisando, falando, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com o meu ministério, com a minha família? E Deus falou claramente comigo, William, é hora da primeira igreja batista de Campo Grande começar um novo ciclo na minha presença. Eu quero te convidar nessa manhã a começar um novo ciclo em Deus. Entende isso? Entende? Compreende, irmãos? Nós estamos, talvez, aí, num pós-pandemia, terminando essa pandemia. E nessa pandemia nós muitas vezes nos escondemos, ficamos escondidos em cavernas, nos ocultamos. Mas agora é hora da igreja se manifestar em nome do Senhor Jesus. É hora de você sair da caverna, levantar as mãos para os céus, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, eis-me aqui, Senhor, me envia. Esse é um tempo, meu irmão, deixa eu te compartilhar. Eu tenho um grande amigo, que provavelmente ele vai estar pregando aqui no Multiplica em julho, pastor Esdras. E ele falou para mim, chorando, do mover do Espírito Santo está fazendo a igreja multiplicadora no Brasil. E ele virou para mim e falou assim, William, me inclua nisso, porque eu não quero perder aquilo que Deus está fazendo no nosso país e nas nações. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Que possamos nos posicionar em Deus, para não ficarmos de fora daquilo que Deus está fazendo, irá fazer nos próximos anos nessa nação. E você é chamado por Deus. Você está sendo convocado por Deus. Talvez não há mudança ministerial, talvez não envolva uma mudança de geografia, mas envolve uma mudança no coração. Uma coração. E o convite do Espírito Santo é para que a igreja volte ao primeiro amor, volte a ter compaixão pelos perdidos, volte aos princípios, volte à simplicidade. Volte. Atos 2. Eu peço por gentileza aí que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47. E esse é um texto, essa perícope, esse trecho da Bíblia, é um dos trechos que eu mais gosto, que eu mais amo. E eu quero confessar para você que eu sonho em viver essa igreja. Eu sonho em viver os princípios da igreja primitiva nos dias de hoje. Eu sonho, meu irmão, talvez não na totalidade daquilo que os irmãos viviam, porque era um outro contexto, uma outra realidade, mas os princípios dessa igreja. E entenda isso, essa igreja, escuta isso que eu vou dizer para você, ela influenciou aquela geração, e ela continua nos influenciando até os dias de hoje. Uma igreja que influenciou gerações, uma igreja que influenciou os continentes, uma igreja que influenciou discípulos por todos os tempos. E eu quero, irmãos, que você sonhe comigo, que nós possamos como igreja, nós possamos, irmãos, como redes multiplicadoras, como PGMs, viver Atos 2, viver nessa dimensão, porque eu creio que isso aqui, como o pastor Gilson, Ronaldo já pregaram aqui, essa é a nossa escola, esse é o nosso norte, nós estamos chamados por Deus a viver. Atos 2, versículos 42 a 47. Eu gostaria que você lesse esse texto como aqueles que sonham, como aqueles que sonham. E o texto diz, essa igreja de influência, essa igreja de Jerusalém, essa igreja que é uma escola, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por todos os apóstolos. Mas os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia. Pastor Ronaldo, essa igreja influenciou tanto a cidade de Jerusalém, essa igreja influenciou tanto aquele povo, que o texto diz que eles louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o versículo, e o capítulo termina dizendo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você pode repetir isso comigo? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós queremos falar nessa manhã sobre esse tema, de volta aos princípios. De volta aos princípios. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, muitos teólogos, muitos historiadores, pesquisadores, eles começam a fazer uma pergunta: qual o segredo? Qual o segredo dessa igreja?
Qual o segredo? Por que que eles fizeram proezas sem estrutura? Não tinham templos, não tinham, não tinham celular, não tinha internet, eles não tinham praticamente nenhum recurso. Mas como é que aquela igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo conseguiram transformar tantas vidas? Conseguiram impactar tantas pessoas? Conseguiram crescer de maneira tão rápida, de maneira tão excepcional? E aí alguns pesquisadores e alguns conhecidos nossos, alguns teólogos muito queridos, começaram a investigar mesmo o Novo Testamento e descobriu o segredo, e eu creio nisso, que o segredo dessa igreja, ela se baseava em 5 princípios. O segredo dessa igreja se baseava em 5 princípios. Se você estudar tanto a igreja de Jerusalém como as demais igrejas, 5 princípios era aquilo que era verdadeiramente o segredo dessa igreja impactar tantas vidas, tantas pessoas. E os 5 princípios que nós aprendemos com a visão da igreja multiplicadora e queremos viver nessa manhã como estilo de vida, é a oração. Você pode repetir comigo e falar assim: oração, evangelização discipuladora, formação de líderes, plantação de igrejas, compaixão e graça. São esses 5 princípios que nós entendemos que são o segredo. Eu quero que você olhe aqui para mim, meu irmão. Aquelas pessoas que vão marcar essa geração, as pessoas que vão estar aonde Deus está fazendo nessa geração, nesse tempo, elas viverão esses princípios como estilo de vida. E eu quero te convidar, a igreja, primeira igreja batista de Campo Grande, demais irmãos que estão nos visitando aqui, nós precisamos viver isso como estilo de vida. Aonde você colocar a planta do seu pé? Em casa, no trabalho, na escola, no trânsito, no PGM, nos relacionamentos discipuladores, em todo lugar, viver esses princípios como estilo de vida. E esse é o meu sonho. Meu sonho, uma igreja que vive esses 5 princípios. Quando nós começarmos a viver esses 5 princípios, pastor Ronaldo, nós vamos nos parecer muito, cada vez mais, com a igreja de Jerusalém, que é a nossa escola. Ah, queridão, a visão da igreja multiplicadora, ela procura, meu irmão, resgatar esses 5 princípios bíblicos. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos, com o objetivo de cumprir a grande comissão. E nessa manhã eu quero te convidar a você começar uma revolução na sua vida. Eu quero te convidar a você experimentar um despertamento, um avivamento, pedindo para o Espírito Santo: Senhor, eu quero viver esses 5 princípios na minha vida. E o primeiro princípio que nós encontramos aí no versículo 42 é o princípio da oração. O texto diz lá no versículo 42, na parte B, e eles se dedicavam às orações. A oração, meu queridão, foi a marca principal da vida de Jesus. Vários versículos bíblicos, Jesus ele saía logo cedo para orar. Jesus, antes de ficar em pé diante dos homens, ele ficava de joelhos diante do Pai. Entenda isso, que eu quero desafiar você, não sei o horário que você acorda. Aprendi com o meu pastorzão, o Leomar e o Arão. Aqui, ó. Não sei se você pode ajoelhar. Mas comece o teu dia aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não consigo mais, meu irmão. O dia que eu não faço isso, parece que eu estou sem roupa, pastor Gilson. E eu aprendi com o meu pastorzão que antes do pão da vida, o pão da terra, o pão do céu. Eu quero desafiar você, igreja. Uma igreja que vive os 5 princípios, ele começa, talvez você fale: William, não consigo mais ficar de joelho por causa da minha limitação. Não tem problema. Que o seu coração fique de joelhos. Dobre o teu coração na presença do Senhor. Mas comece o teu dia aos pés dele, agradecendo pelo sono, pela saúde, pela vida que ele já te deu. E consagrando, meu irmão, tudo aquilo que ele tem preparado para você nesse dia. Uma igreja que vive isso como estilo de vida. Uma das coisas que mais me impactam a minha vida é quando os meus filhos falam: pai, eu ia lá no quarto, mas vi você lá orando. Aí eu não quis falar para o Senhor. Quando os nossos filhos veem você orar, meu irmão. Quando os nossos filhos veem você tirando tempo na leitura da palavra. Então, muitas vezes meus filhos vêm lá no quarto, na hora que eu estou lendo a Bíblia, eles falam: está lendo a Bíblia, né, pai? Vem cá comigo que eu quero ministrar esse texto aqui no teu coração. Nós precisamos voltar para essa vida de oração e essa vida no Espírito. A marca principal da igreja primitiva também era a oração. A oração, meu queridão, é o princípio que move todos os demais princípios. E eu lembro, em Mateus 6, quando os discípulos
quando os discípulos, e nós fizemos a série da oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntam para Jesus, eles não perguntam, Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a curar, não. Eles queriam aprender a orar. E nós estamos terminamos uma série no final de semana passada, sobre oração e vida do Espírito, redescobrindo a oração. Isso não quer dizer, meu irmão, que estamos terminando uma série e vamos parar de orar. Meu irmão, a vigília vai continuar toda sexta, amém, igreja? A reunião de oração vai continuar todo dia, 7 horas da manhã, amém, irmãos? A torre de oração vai continuar em nome de Jesus, irmãos. Nós sonhamos numa igreja que ora 24 horas por dia. Nós sonhamos com isso. Eu quando vi o Yuri aqui pregando certa vez sobre os moravianos, uma igreja que ora 24 horas por dia, eu falei, Deus, esse é o meu sonho. E nós podemos viver isso, uma igreja que ora 24 horas por dia. Você não precisa talvez vir aqui na igreja, mas você pode orar na sua casa. Irmão, sexta-feira na vigília, as vigílias que eu tenho participado aqui, tem coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. Testemunhos tremendos. O Assir trouxe um testemunho sexta-feira, agora, coisa extraordinária, do milagre que Deus fez na vida dele, no banheiro. Você entende isso, irmão? Que toda hora, todo lugar, todo momento é momento de oração, ele orando no banheiro. E Deus fez um milagre na vida dele num banheiro. Nós sonhamos numa igreja assim. O meu sonho. Ei, cadê as mulheres dessa igreja aqui? Cadê as mulheres? Levanta a tua mão, mulherada. Uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas. Ó. Deus vai fazer uma revolução na vida das mulheres dessa igreja em nome de Jesus. Essas mulheres já são tremendas, mas Deus está querendo levantar um exército de guerreiras de oração. Mulheres de oração. Ah, querido, você não sabe, você não tem ideia o poder de uma mãe que ora. De uma mãe que dobra o joelho. Cadê os pais aqui da igreja? Cadê os pais? Os pais. Aplauda o Senhor para a vida dos pais. Olha aí, queridão. Você, sacerdote na tua casa, se posiciona como guerreiro de oração. E cadê os filhos aqui? Todo mundo é filho, né? Todo mundo é filho. Cadê os filhos? Filhos. Olha aí. Queridão, você é chamado por Deus para viver esse movimento de oração. Deixa eu confessar um pecado aqui. Alisson, você me permite confessar um pecado? Um tempo atrás, irmãos, não muito tempo atrás, eu me senti assim, frio. Não sei se isso já aconteceu com você. Parece que Deus não está ouvindo, Virgílio. Parece que tá cinza a vida espiritual. E aí, junto com isso aí, cansaço, muito cansaço, esgotamento. E eu, Gilson, eu fiquei assim na situação, eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? E aí, um certo dia, eu fui para a presença do papai, e fui rasgar o meu coração, Carol. Rasgar meu coração, falei, Deus, eu não posso continuar assim, frio, cansado, com tantas coisas para fazer e fazendo as coisas no automático. Eu não sei se isso vai servir para você, mas para mim serviu. Deus falou assim, William, você está cansado, porque você está fazendo as coisas, o ministério, na força do seu braço. Para de fazer as coisas na força do seu braço, e vem fazer na força do meu espírito, através da oração. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que há muitos cansados na igreja, esgotados, que é um peso liderar, é um peso discipular, é um peso evangelizar. E Deus começou a ministrar no meu coração, é porque nós estamos fazendo, na força do braço, como uma tarefa, e não como um privilégio. Meu irmão, teu nome está escrito no livro da vida, Jesus Cristo te salvou, nada que você faça venha pagar, mas tudo que você faz é uma expressão de gratidão por esse Deus lindo, maravilhoso, que te ama e não abre mão de você. E muitas vezes nós estamos cansados, assim, esgotados, quase paralisados, cauterizados, porque o teu braço cansou. E a palavra de Deus para nós nessa manhã é: para de andar na força do teu braço, vem andar na força do meu espírito. Eu creio, irmãos, que nessa manhã Deus quer fazer um novo ciclo, uma virada na nossa vida nessa área. Para de servir ao Senhor. Eu sei que talvez você tenha muitas habilidades e talentos. Coloque tudo isso nas mãos do Espírito Santo e comece a andar, meu irmão, comece a andar na força do poder. Charles Spurgeon, Filipão, tem uma frase tremenda: a oração é a usina de força da igreja. A oração
é a usina de força da sua vida. Entende isso? Sem oração tu não tem força. Você vai cansar, vai desanimar. Logo, meu irmão, e a data de vencimento do ministério vai bater na porta. Essa é a verdade. Mas quando nós andamos na força da oração, na força do Senhor, o pastor Domingos Jardim tem uma frase muito parecida com essa, que nós estamos muitas vezes desanimados e cansados porque fazemos na força do nosso braço e precisamos voltar a fazer na força da oração. E eu quero desafiar você a viver a oração como estilo de vida. Na presença dEle, nós somos diariamente renovados, fortalecidos e capacitados para vencermos as lutas da vida. É na vida de oração, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, como Jesus nos ensina lá em Mateus 6,6, abre-se a porta do céu sobre a sua vida. Você está precisando, é que a porta do céu se abra sobre você nesses dias, meu querido. Fecha a porta do teu quarto, a porta do papai vai se abrir sobre a sua vida. E eu tenho procurado viver isso aí. Tenho procurado, muitas vezes, na conversa com o pastor Gils, com o pastor Ronaldo e os pastores de rede. E eu não abro mão, irmãos, de andar pela fé. Não abro mão de olhar na força do Espírito. Eu sei que planejamentos, estratégias são importantes, mas nós queremos andar pela fé. E quando as coisas começarem a acontecer, toda a glória seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Nosso planejamento, nossa estratégia faz parte. Não podemos andar sem estratégia, sem planejamento. Mas precisamos fazer os nossos planejamentos, as nossas estratégias e consagrar tudo nas mãos do Senhor e deixar o Espírito agir. Deixa o Espírito Santo agir no seu PGM. Que essa semana, meu queridão, a reunião do seu PGM comece um novo ciclo. Ô, queridão, permita que o Espírito Santo seja o líder do seu PGM nesse tempo. Permita que o Espírito Santo seja o supervisor, o coordenador da sua coordenação. E eu aprendi com os meus irmãos, os pastores da igreja multiplicadora, que a igreja multiplicadora, Mara, é uma igreja em avivamento, pastor Gilson. Pastor Fernando Brandão diz o seguinte: igreja multiplicadora é para gente espiritual. Quem não é espiritual não consegue viver os princípios da visão da igreja multiplicadora. Gente espiritual, gente que tem pago um preço, gente que vai viver o avivamento através da vida de oração. Esse é o primeiro princípio, a oração. O segundo princípio que nós aprendemos na visão da igreja multiplicadora é a evangelização discipuladora. No versículo 47, parte B, nós lemos todos juntos aqui: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmão, como que isso pode acontecer? Todo dia em Jerusalém tinha salvação. Todo dia alguém entregava a vida para Jesus. Todo dia. Só existe uma resposta para isso, pastor Marcos. Só uma resposta. É que todo dia o povo de Deus testemunhava de Jesus e através de relacionamentos discipuladores, fazendo uma evangelização discipuladora todo dia, como estilo de vida, todo dia. Eu quero desafiar você, meu queridão, a aproveitar as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Eu tenho, parece que o meu número de celular, meu irmão, ele atrai. Eu já trabalhei na área de telecomunicações, mas meu número de celular atrai operadora de celular, meu irmão. É incrível, 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 irmão. Todo dia eu recebo 5, 6 ligações, não aguento mais. Eu falei, aí comecei a salvar os números e bloquear, porque não tem como receber 5, 6 ligações por dia. Mais uma manhã, um número começou a me ligar. Eu falei, meu Deus, acho que a operadora está querendo vender mesmo. Aí eu fui percebendo que era o mesmo número. Eu falei, geralmente eles mudam o número. E aí era o mesmo número. Eu falei, vou atender. E aí do outro lado estava uma senhora, talvez ela esteja nos assistindo aqui, porque ela não está mais aqui em Campo Grande, ela mora em outro estado. E ela falou assim, você é o pastor William Salgado? Eu falei, sou. Olha, o seu primo Orlando passou o seu contato para mim. Eu falei, que Orlando? Não tem primo Orlando? Eu falei, você não está confundindo? Não, seu primo Orlando. Orlando aonde? E lembrei que tinha um primo de 3º grau, lá em Recife, e ele passou seu telefone. E ela fez uma pergunta para mim, vou colocar um parênteses: de manhã eu tinha orado, Senhor, coloca alguém na minha vida, eu quero ganhar uma vida para Jesus hoje. Essa foi a minha oração. Algumas horas depois, recebo aquela chamada, Fernando, e aquela senhora falou assim, olha, o seu primo Orlando falou o seguinte, que você vai me ajudar a entregar a vida para Jesus hoje.
Meu Deus! Eu falei, como é que é? Ela falou, ele não sabe como fazer isso, mas falou que você sabe. E a senhora está onde? Eu estou em Recife. Eu falei, vamos entregar a vida agora para Jesus. E ela falou o seguinte, vou lá na sua igreja, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou ir na sua igreja para você orar por mim. Passado algumas semanas, ela estava aqui, meu irmão, no final do culto, entregando a vida para Jesus. Irmão, toda a glória exclusiva a Ele. Eu simplesmente falei, Deus, coloca alguém. Coloca alguém. Eu quero desafiar você a fazer esse tipo de oração, Senhor, coloca alguém hoje. Às vezes 1 minuto, meu irmão, do seu dia. 1 minuto por uma mensagem no WhatsApp, um áudio de oração, uma conversa no corredor do trabalho, dizendo para a pessoa, olha, estou orando por você, Jesus te ama. 1 minuto. 1 minuto pode fazer muita diferença. Escuta isso, queridão. Eu não sou evangelista, igual o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é evangelismo no sangue dele. Eu não sou evangelista. Mas eu fui picado pelo vírus da grande comissão de fazer discípulos para Jesus. Eu me esforço, eu preciso orar. E Deus tem enviado essas pessoas, meu irmão. Eu quero desafiar você a colocar a sua vida nas mãos do Espírito Santo. Porque eu profetizo que ainda nesse ano 2022, você vai ganhar uma vida para Jesus. Para Jesus, eu creio nisso. Eu creio nisso. Esse ano 2022, talvez você vai estar ali naquele batistério. Eu creio nisso, irmãos. Viver isso com estilo de vida. Com estilo de vida em todo o tempo, todo momento, em toda situação. Ganhando vidas para Jesus. Eu preguei sobre evangelização discipuladora numa daquelas conferências dos sonhos. Eu não sei se a Kate do David está aqui, Eleomar. A Kate está aqui hoje? Não? Está aqui? Alguém da família? Está aí, ó. Filha da Kate. Filha da Kate. Talvez ela esteja nos assistindo. Oi? E o Orley lá na ponta. Ó, os dois são testemunhas aqui. Nós terminamos a mensagem naquela sexta-feira à noite, e eu fiz um apelo de quem queria ganhar uma vida para Jesus naquele ano. A Kate veio aqui na frente. E ela falou, William, eu sou crente há tantos anos, e eu nunca tinha ganho ninguém para Jesus. Mas eu coloquei minha vida aos pés do Senhor, e falei, Senhor, me usa. Se eu não me engano, 3 ou 4 meses depois, ela me liga e fala, William, eu já ganhei esse ano mais de 20 pessoas para Jesus. Irmão, ela se prostrou aqui e falou assim, pai, eu não consigo, eu não tenho forças. E o Espírito Santo tomou a vida da nossa irmã. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você e comigo. Ele quer tomar a nossa vida. Ele quer, meu irmão, quando você entrar lá no seu trabalho, esteja entrando você e Jesus e o Espírito Santo, a trindade com você. Quando você entrar lá na sua escola, meu queridão, quando abrir aquela porta, entenda que ali é o seu campo missionário, ali há vidas que precisam de Jesus. Talvez você é a única pessoa de todo relacionamento dela que conheça Jesus. E você tem a oportunidade de falar de Jesus através da sua vida, através do seu testemunho. No mês de junho, no Tadel de junho, nós vamos trazer um pastor aqui que chama Flávio Lúcio. Na minha opinião, meu irmão, desculpa a sinceridade, o cara mais louco que eu já vi na face da terra. Ele é louco por Jesus e ele evangeliza até posse deixar, meu irmão. E ele vai dar um treinamento para nós aqui, para todos aqueles que falam assim, olha, eu decidi evangelizar, eu decidi ganhar vidas para Jesus. No mês de junho, prepara e anota na tua agenda. Porque, olha, toda vez que eu encontro ele conta testemunhos assim, de 10, 20, 30 pessoas. Agora ele está evangelizando os haitianos, ganhando muitos haitianos para Jesus lá em Curitiba. Os motoristas de Uber dele, meu irmão, é incrível quantas pessoas já aceitaram o Senhor Jesus. Mas uma pesquisa que me deixa muito preocupado é que a maioria dos evangélicos nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Essa é a verdade. Há pesquisas que mostram isso. Ninguém, nem uma pessoa. Às vezes nem trazer para a igreja, nem para um PGM, para um pequeno grupo, não tem oportunidade. E eu fico meditando assim, quais motivos que levam os crentes, os discípulos, a não disponibilizarem, a fazerem novos discípulos para Jesus? Talvez a correria, a timidez, o medo, ou não saber dar um testemunho pessoal. Mas aí eu acho que não é isso não. Na minha opinião, queridão, está faltando compaixão no nosso coração, no meu coração. Compaixão. Compaixão pelos perdidos.
E muitas vezes eu fico imaginando, será que o nosso coração não está cauterizado? E nós vemos aqui domingo após domingo, reuniões atrás de reuniões, PGMs. Mas e aqueles que não aceitaram Jesus ainda? Então a evangelização discipuladora é uma relação intencional, meu querido, que nós precisamos ter. O Espírito Santo incendeia o nosso coração de amor pelos perdidos de forma intencional. Possamos anunciar o Evangelho e fazer novos discípulos para Jesus. A evangelização discipuladora é um retorno à evangelização relacional. Antigamente, meu querido, nós fazíamos eventos e multidões aceitavam o Senhor Jesus. Hoje você pode fazer evento à vontade. Poucas pessoas vêm nos nossos eventos. Mas muitas pessoas podem estar na tua casa. Muitas pessoas podem estar onde você trabalha, na sua família. Muitas pessoas não virão à igreja, não irão em um templo evangélico, mas eles podem entrar dentro da sua vida. E algumas estatísticas dizem que 80% dos convertidos foram evangelizados por um amigo ou parente. 80% dos convertidos foram evangelizados por um amigo ou parente. E esse amigo e parente está aqui nessa manhã. Você é o amigo e o parente de alguém que vai aceitar Jesus nos próximos meses, em nome de Jesus. Nós vamos começar um novo ciclo, meu irmão. O Espírito Santo está começando um novo ciclo nessa nação. Entenda isso, não fique fora desse mover do Espírito Santo para esse tempo. Uma vez eu tive um sonho, e o sonho, eu estava numa estação, e a hora que eu ia entrar naquele trem, ou metrô, eu não lembro direito, e aquele trem metrô ia embora, e aí o Espírito Santo falou assim, não fique fora daquilo que eu quero fazer no mundo. Não fique fora, meu queridão, não fique fora. A evangelização relacional compreende que fazer discípulos é um estilo de vida, de ser igreja. Uma igreja multiplicadora é uma igreja de discípulos que fazem discípulos. O pastor William Moore tem uma frase que eu amo, que ele diz o seguinte, quando uma igreja exala discípulos, inala convertidos. Você pode repetir comigo? Fala assim, quando uma igreja exala discípulos, ela inala convertidos, dessa forma, ela cresce. Nós cremos nisso, meu irmão. Vamos exalar discípulos e inalar convertidos para a glória exclusiva do nome do nosso Deus. Eu quero fazer esse desafio para você. Que nesse ano, esse ano 2022, você vai ganhar alguém para Jesus. Anota aí na tua Bíblia, no teu celular. Comece a orar por pelo menos 3 pessoas. 3 nomes. 3 nomes de pessoas. A Raquel deu um testemunho tremendo aqui, de uma experiência que ela teve assim, orando pelo cunhado. Eu lembro como se fosse hoje o testemunho que você contou. Teu cunhado, era isso? Seu irmão. Começou a orar intencionalmente pelo irmão, orando. E aí, para a honra e glória do nosso Deus, o irmão da Raquel se converteu. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro princípio é a oração. Segundo princípio é a evangelização discipuladora. O terceiro princípio é a formação de líderes. Aí eu pulo lá para Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O nosso papel aqui como liderança da igreja é te preparar, te equipar, para que você, meu irmão, no poder do Espírito, venha fazer coisas sobrenaturais por onde você passar. O papel dessa igreja. E aí entra a escola do discípulo, aí entra a escola da família, as nossas escolas de uma forma geral, te dá capacitação, meu irmão, te dá atualização, para que você venha viver tudo aquilo que Deus já tem preparado. E quando eu olho aqui para o apóstolo Paulo, ele sempre focava na formação de novos líderes, para que a igreja continuasse sua crescente expansão. Se nós temos um sonho de ganhar o Brasil, ganharmos as nações, para Jesus, isso nós precisamos levantar um grande exército de trabalhadores. Uma igreja de muitas mãos avança no cumprimento da grande comissão. E uma igreja multiplicadora, ela ora e age intencionalmente na formação contínua de líderes, gerando trabalhadores que liderarão uma multidão tão sedenta da graça de Deus como ovelhas sem pastor. Nós cremos nisso, irmãos. Levantar uma geração, um exército de trabalhadores, de guerreiros e guerreiras, discipuladores, evangelistas, homens e mulheres de Deus, que vão impactar esse país e as nações. E eu quero desafiar você, da mesma forma que você é desafiado a ganhar vidas para Jesus, eu quero desafiar você, líder, supervisor, coordenador, pai e mãe talvez, porque pai e mãe também é líder.
Eu quero desafiar você, pastor de rede, pastor de área, não importa o nível de liderança que você tem, levante um sucessor. Levante um sucessor na sua vida. Quem é o teu sucessor? Quem é o teu sucessor? Se você parasse hoje, como diz o Adilson, o pastor Adilson, nós somos morríveis. Não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Mas quem é aquele que vai te suceder? Quando o profeta Elias teve aquela experiência tremenda com Deus, e se escondeu numa caverna, teve aquela experiência com Deus, quando ele sai de lá, ele fala, olha, meu filho, levante um sucessor. Levante Eliseu. Levante Eliseu. Quem é o teu Eliseu? Quem é a tua Eliséia, irmãzinha querida, queridona? Quem é a tua Eliséia? A tua sucessora. Alguém que você fala assim, eu estou investindo nessa vida. Aí você fala, ele é um só, não, você pode levantar muitos outros, não tem problema, mas pelo menos um. Quem é o teu sucessor? O meu sonho, nós cremos, irmãos, que nós fazemos discipulado e missões do outro lado da mesa, até do outro lado do mundo. Que os nossos filhos sejam os nossos primeiros sucessores. E a partir disso, outros sucessores e outros sucessores. Que a sua vida seja uma multiplicação de sucessores. Eu creio nisso, que Deus está te chamando. Deus está te chamando nessa manhã para você começar uma revolução espiritual na sua vida. De você permitir que o Espírito Santo mude realidades. E a escola do discípulo, vem cá, Filipão, sobe aqui, meu querido. Uma forte salva de palmas aqui para o nosso querido Felipe. Uhul! Ele é uma bênção. A escola do discípulo é uma bênção. Você é uma inspiração. Na equipe pastoral eu oro por ele. A minha dupla de oração é ele, é o Felipe. Eu amo esse irmão. Ele é muito especial para mim. E ele tem um recado muito especial para a igreja. Aproveitando que esse mês, esses 2 meses, a nossa ênfase é a influência que nós somos chamados para ter, e nós estamos falando sobre liderança, a Escola do Discípulo está retornando com cursos presenciais, finalmente. E aí, glória a Deus. É de Deus. E na próxima quarta-feira, sem ser nessa, na outra, nós retornaremos com o curso de formação multiplicadora, liderança multiplicadora. E é um curso que está totalmente reformulado, é um curso novo, tem conteúdos do antigo curso, mas ele está totalmente reformulado, com princípios de liderança de PGM. E nós estamos convocando todos os líderes para participar desse curso. Não é só para quem nunca fez, é justamente para que a gente possa retornar aos princípios, para que a gente possa fazer uma reciclagem, relembrar. Então todos estão convocados. O curso é gratuito, presencial, nas quartas-feiras às 19h30. As inscrições estão abertas no aplicativo, no site da igreja. Então venham, pastor William é um dos professores também. Então olha, está sensacional. Serão 2 meses de duração às quartas-feiras. É gratuito, faça a sua inscrição e traga já o seu líder de treinamento. Se você não tem um líder de treinamento, essa semana você vai chegar para alguém no seu PGM e falar, olha, vamos fazer o curso comigo? Vamos lá fazer o curso comigo? Você já vai estar investindo na vida dessa pessoa, amém? Então, inscrições abertas. Glória a Deus! Pastor Ronaldo, e quinta-feira, o que vai acontecer quinta-feira? O Summit, irmãos, imperdível. Aplauda o Senhor pelo Summit. Nós queremos que o Summit vai abençoar gerações. Aleluia, quinta-feira ainda tem algumas vagas ainda, né? Algumas vagas, as últimas vagas. Então antes de ir embora, faça sua inscrição. O 4º princípio, meu queridão, é plantação de igrejas. A multiplicação de igrejas foi uma estratégia coordenada pelo Espírito Santo logo no início da igreja primitiva. Esse princípio traduz uma estratégia necessária também para os dias de hoje. E nós sonhamos, irmãos, em multiplicar igrejas em Campo Grande, no Brasil e no mundo, pelas nações. Nós cremos, irmãos, que aquilo que o Espírito Santo fez lá na igreja primitiva vai fazer nos dias de hoje. Uma igreja multiplicadora, uma igreja que planta novas igrejas. O missiólogo Ronaldo Lidório, ele afirma que a forma de influenciar, aí Ronaldo, Ronaldo Lidório aí, a forma de influenciar mais permanentemente uma cidade é plantar igrejas em tal cidade. Queridão, olha aqui para mim, presta atenção. Quando você lidera um PGM, meu queridão, é a igreja do Senhor Jesus impactando, influenciando a cidade. Quando um PGM se muda, quando um PGM se multiplica, por exemplo, lá houve a multiplicação da Marilena, e o Alessandro e a Valéria estão liderando um PGM lá perto da UCDB, é a igreja do Senhor chegando lá naquela região. Nós entendemos, irmãos, que na igreja primitiva não tinha templos, era nas casas. Era esse movimento da simplicidade dentro das casas. Então entenda isso. O seu PGM é a igreja do Senhor Jesus numa casa. Você faz parte desse movimento
Todas as vezes que nós multiplicamos PGMs, nós estamos multiplicando igrejas. Eu quero contar uma história para você aqui, 3 histórias. O Kleber está aqui, Eleomar, o Kleber está aqui, Kleber está aqui, Kleber, família do Kleber. Aí a Nana está aqui, ó. Nana, fica em pé só um pouquinho aqui, ó. Aplauda o Senhor pela vida deles. Ó, eles compraram uma chácara, uma chacrinha, um ranchinho pequenininho na beira do rio. E eles falaram, nós vamos plantar uma igreja aqui nesse nosso rancho. Estou fazendo um PGM lá, onde já vi várias fotos, estão plantando um PGM na beira do rio, aqui da UAN, é isso? E isso é só o começo, aplauda o Senhor. Uhul! Aí, Arão. Agora, irmão, eu tenho um colega, nós vamos trazer ele aqui ainda um dia, o nosso sonho Fabrício Freitas, que ele começou a plantar uma igreja, um PGM, na casa da sogra. Meu irmão, começou na sala da sogra. Na sala da sogra. E PGMs foram multiplicando a partir da sala da varanda da sogra. E hoje eles são em Brasília aproximadamente 300 pessoas em PGMs e no templo. A produção vai jogar uma imagem aqui para nós. Joga a primeira foto aí para nós, Joey, por gentileza. Olha. Não, anterior, essa aí. Aqui é um PGM, irmãos. Esse aqui, na época, era o seminarista Miguel Lima, aqui é Recife. Miguel era seminarista. E o Miguel, ele terminando o seminário, falou assim, Deus, eu quero fazer a tua obra. Me ensina, Senhor, eu quero fazer missões, eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar Recife para Jesus. E aí, num dia ele se perdeu, dentro da cidade de Recife. E o chefe dele liga para ele e fala assim, ô Miguel, compra pão aí, que está faltando pão aqui na empresa. E ele para naquele bairro, entra numa padaria para comprar pão, tinha uma fila. E aí ele na fila, tinha 2 pessoas atrás dele conversando, falando assim, rapaz, nosso bairro está muito perigoso, está muito violência. Aí o outro conversando, falando assim, é que aqui nesse bairro falta igreja. Aí o Miguel, ouvindo aquilo ali, na fila da padaria, começou a chorar. E o Espírito Santo começou a falar com ele, eu quero que você plante um PGM aqui nesse bairro. Mas Deus, eu não tenho nenhuma casa aqui, eu não tenho nada, eu não conheço ninguém nesse bairro. O Espírito Santo, pode deixar que eu vou preparar tudo para você. Essa sala aqui, irmãos, foi uma sala emprestada. E ele começou essa igreja com esses irmãos aqui, sonhando em plantar uma igreja ali no bairro da Lagoa do Oraçá, em Recife. E aí, queridão, aqui eles chamam lá PGM piloto, né, protótipo, igual nós chamamos aqui, é o PGM protótipo. E aí eles se multiplicaram em vários e vários PGMs. Passa a próxima, aquela que você tinha mostrado antes, Joey. E aqui, aqui era um salãozinho minúsculo, irmãos. Dá amplitude aqui na foto, mas é um lugar muito pequeno. Que aqui eles não tinham as cadeiras, eles não tinham o som, eles pegavam emprestado numa igreja, traziam, faziam o culto deles, por causa dos PGMs já tinham multiplicado algumas vezes, depois devolviam as cadeiras para outra igreja. E assim eles começaram. A primeira reunião do PGM faz 5 anos. Agora põe outra foto. Olha aqui, irmãos. Um PGM, irmãos. Você tem ideia o que é isso? Um PGM nas mãos do Espírito Santo, Deus pode fazer coisas sobrenaturais. E aqui era o final da pandemia. Olha a fila para o batismo, irmão. Olha a fila. Atrás é a fila das pessoas que iriam ser batizadas. De camiseta branca e azul. A fila de pessoas estavam esperando terminar a pandemia para descer as águas. Começou com um único PGM. Um único. Entenda isso. A igreja do Senhor Jesus, Maurício. O PGM é a igreja de Jesus na casa. E essa igreja ela pode se multiplicar. Eu ia passar o vídeo. Vocês querem ver o vídeo ou está atrasado já? Quer vídeo? Eu jogo o vídeo aí, Joey. Essa é 5 anos, irmão. O PGM virou isso aqui, ó.
500 membros e 300 congregados. São 700 pessoas participando desse culto. 5 anos. Você pode aplaudir o Senhor? Eu olho para lá, parece a nossa igreja. Vocês já perceberam? Assim, um pouquinho a semelhança com o nosso culto. E o Multiplique Recife vai ser nessa igreja. Eu quero desafiar você a sonhar com isso. Nós vamos plantar a igreja pelo Brasil inteiro e pelas nações. Oi, olha aqui para mim. Aqui nesse templo, nessa manhã, estão os futuros pastores e missionários que sairão. Aqui, ó, nessa manhã aqui estão futuros pastores e missionários que o Espírito Santo vai te levar, vai te capacitar, vai te levar, meu irmão, talvez para as nações, talvez para um outro estado, talvez para uma outra cidade. Há um ano atrás, o Vinícius e a Andréia sentavam aqui nessas cadeiras como líderes de PGM, líderes do Franklin da Grazi, e hoje estão lá em Bodoquena. Há alguns anos atrás, a Luciana estava sentada aqui junto com o Éder, hoje são missionários lá em Jaraguari. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: se disponha nas mãos do Senhor. Amém, queridos? E o último princípio, para nós orarmos, o último princípio é compaixão e graça. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Jesus em vários momentos encheu-se de compaixão diante da multidão, que parecia como ovelha sem pastor. A igreja de Jerusalém, irmãos, essa igreja de Jerusalém, ela vivia compaixão e graça como estilo de vida. Eles não tinham necessitados, pois vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme as suas necessidades. As igrejas primitivas se tornaram relevantes através de ações de compaixão e graça. Buscavam atender, Arão, necessidades espirituais, físicas e emocionais de todas as pessoas há mais de 2000 anos atrás. As igrejas primitivas não se isolavam, não se fechavam dentro de si mesmas. Eram percebidas pela comunidade, influenciavam por meio das suas ações de compaixão e graça. Uma igreja multiplicadora não pode fechar os olhos para as necessidades das pessoas e da comunidade.